Heterocomposição, vamos lá. A heterocomposição consiste na solução do conflito trabalhista por um terceiro. Aí, olha o conceito do Bezerra como é lógico. Que decide com força obrigatória sobre os litigantes. Quando ele bota a força obrigatória, por isso que não entram aqui quem? Conciliação e mediação. Aí você anota. Como o conceito dele é força obrigatória, por isso não entram aqui quem? Conciliação e mediação. Aí vamos lá. Olha o que ele falou agora. Não é forma de solução direta, porque a decisão é supra partes, diferente da autocomposição em que a solução é obtida diretamente pelas próprias partes. Cara, para tudo, olha para mim. Sabe aquelas questões de prova da FCC que ela pede, o enunciado é curtinho, assinale a assertiva correta. Aí ele começa a botar conceitos e misturar conceitos. Então vamos dizer que o cara bote lá bonitão para você todo o conceito de autocomposição, né? Aí ele cita, por exemplo, ao Bezerra Leite, a conciliação e a mediação, que as partes fazem concessão recíproca mediante transação ou renúncia, ato lateral da parte, sendo uma forma de solução indireta. Cara, ele trocou uma palavra, porque autodefesa e autocomposição são formas de solução direta. Quem não entra como forma de solução direta é a heterocomposição. Então, por isso eu estou pedindo você marcar essa palavrinha aqui, ok? Então, vamos lá. A heterocomposição consiste na solução do conflito trabalhista por um terceiro, que decide com força obrigatória sobre litigantes, que assim são submetidos à decisão. Ok. Não é forma de solução direta, porque a decisão é supra partes, diferentemente da autocomposição, em que a solução é obtida diretamente pelas próprias partes. Aí ele vai dar os exemplos agora. A arbitragem e a jurisdição são as principais formas de heterocomposição dos conflitos trabalhistas. Há autores que acrescentam mediação e conciliação. Já bota logo aí. Sérgio Pinto Martins. Gente, sabe o que é arbitragem? Arbitragem é quando você elege um árbitro, que é um juiz do poder público? Não, um particular, para solucionar o conflito. Aí vamos lá. Eu posso eleger árbitro para solucionar um conflito coletivo entre sindicatos? Sim? Sim? Mesmo antes da reforma já podia? Já. E antes da reforma a gente sempre falava que a arbitragem era compatível com decisões individuais? Não. Porém, a gente tem uma hipótese hoje de arbitragem depois da reforma? Sim. Qual é a hipótese? Quando o empregado recebe o quê? Remuneração. Superior. Ao quê? Teto do RGPS? 2 vezes. 2 vezes. O que mais? E tem que ter diploma de nível superior. Abre aí, acho que é o 507A CLT. Se eu acertei de... Ou é o 444 ou é o 507A. É um dos dois. Calma aí. Acho que é o 507A. 507A. Pô, cara, tem essa CLT de cabeça, velho. Ué, cadê o trem aqui? Tá aqui. Nos contratos individuais de trabalho, cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para benefício do RGPS, não tem nada de nível superior aqui, poderá ser pactuada a cláusula compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa do empregado ou mediante sua concordância expressa. Beleza? Então, hoje a gente não tem mais como falar, pós-reforma, que não existe arbitragem no direito individual de trabalho. Exemplo, artigo 507A CLT. Então, quando ele fala aqui, ó, vamos lá, arbitragem, você bota, sempre foi admitida no direito coletivo? Sempre foi admitida no direito coletivo? E todo mundo tá feliz, todo mundo quer brincar. Esse dia eu botei Xuxa pra dançar com a Manu. Cara, foi muito legal, né? Aí eu jogava ela pra cima assim, aí a Mariana ficava desesperada. Pai só faz merda, né? Sempre assim.
Como é que eu botei? Sempre foi compatível com o direito coletivo. E pós-reforma 2017, passou a ser admitida em conflitos individuais. E pós-reforma 2017, passou a ser admitida em conflitos individuais nos termos do artigo 507-A CLT. Duvido tu lembrar de cabeça agora o que tem o 507-A CLT. O empregado recebe remuneração o quê? Igual, superior a 2 vezes o teto do RGPS, desde que mediante sua iniciativa ou concordância expressa. Já coloca aí. Empregado recebe remuneração acima 2 vezes o teto do RGPS. Desde que por sua iniciativa ou concordância expressa. É aí no 444. Quer ver? Hum. 444, parágrafo único, né? Que é você prevalecer as disposições diretas entre empregado e empregador acima do 611A. Aí ele fala, né? Nível superior e salário mensal igual ou superior a 2 vezes o teto da RGPS. Beleza. O queridão, olha pra mim aqui. Autodefesa é você estabelecer a sua vontade com base na força. Tem algum exemplo exato no direito do trabalho? Não, tem um que se aproxima. Quais são os dois? Greve e lockout. O primeiro é admitido no Brasil? O segundo? E qual a natureza da greve? Direito fundamental, social. Beleza. A autocomposição é forma de solução direta do conflito. A autocomposição é forma de solução direta do conflito. Sim. E segundo Bezerra Leite, exemplos de autocomposição... Oi? Renúncia e transação? Não, quero que você fale assim, não. Eu quero que você fale assim, ó. Conciliação ou mediação, e que no âmbito de uma conciliação ela pode ter caráter unilateral ou bilateral, vai ter caráter unilateral sendo uma renúncia, vai ter caráter bilateral sendo uma transação, que é naquela que eu faço concessões recíprocas. O Bezerra Leite coloca a mediação e a conciliação como formas de autocomposição? Vou repetir. O Bezerra Leite coloca a mediação e conciliação como formas de autocomposição? E o Sérgio Pinto Martins? Não. Por que o Bezerra coloca como autocomposição? Porque para ele, para ser heterocomposição, a solução é proposta. A solução é imposta por um terceiro. Aí eu tenho 2 exemplos. Arbitragem e jurisdição. E hoje se admite arbitragem no direito individual do trabalho? O empregado recebe salário. Remuneração, o quê? Acima 2 vezes o teto do RGPS, desde que por sua iniciativa ou concordância expressa. Beleza, estávamos falando de heterocomposição. Aí a gente falou que é quando se decide com força obrigatória, que nesse caso as principais formas seriam arbitragem e jurisdição. A gente aproveitou para falar que a arbitragem sempre foi admitida no direito coletivo, mas passou a ser admitida no direito individual pós-reforma trabalhista. Ok. Aí vai lá no 3º parágrafo, ele fala assim: o ordenamento jurídico brasileiro contém uma lei genérica dispondo sobre o procedimento da arbitragem. Lei 9.307, aplicável subsidiariamente ao direito material e processo do trabalho. Tá, aqui não tem nada demais. Aí, parágrafo 4º. A arbitragem, embora expressamente prevista no artigo 114, parágrafos 1º e 2º, engraçado, na hora de sair o 1º e 2º, ele está dando erro aí na cópia, né? É 1º e 2º, saiu 12 e 20, né? Parágrafo 1º e 2º. É raramente utilizado para a solução tanto dos conflitos individuais quanto dos conflitos coletivos. O artigo 12 da Lei 9.307 vaticina que a arbitragem só pode resolver conflitos envolvendo direitos patrimoniais disponíveis, o que, em linha de princípio, inviabiliza sua aplicação como método de solução de conflitos individuais.
Uma exceção é a indicação por consenso entre trabalhador e empregador de um árbitro para fixar o valor do prêmio instituído pelo empregador. A jurisprudência, no entanto, é refratária ao cabimento da arbitragem para a solução de conflitos individuais. Mas essa decisão aqui é de 2010, né? Aí você tem o enunciado aí da jornada, né, que, enfim, vai falar que também que não pode, né, aquela coisa protetiva, blá, blá, blá. Aí depois fala assim, no processo do trabalho, parece que a arbitragem deve levar em conta a natureza do conflito. Tratando de sentença arbitral para a solução de conflito trabalhista individual, não obstante a literalidade do 876, incide a regra do 515 CPC, por aplicação analógica, ou seja, é um título executivo judicial. Tá, o que ele está querendo dizer isso? Lá em processo, tanto em processo de trabalho quanto em processo civil, a gente vai estudar os títulos executivos judiciais e os extrajudiciais. Por exemplo, o acordo firmado em comissão de conciliação prévia, que se não cumprido pode ser executado. Isso é extrajudicial ou judicial, gente? Extrajudicial. O acordo firmado em audiência é judicial. Aí ele está perguntando, afinal, e a sentença arbitral? Ela seria um título judicial ou extrajudicial? Aí ele está colocando aqui como título executivo judicial. Essa é uma informação que eu vou registrar aqui, né? Ele está colocando a sentença arbitral como título executivo judicial. Aí depois ele fala assim, cuidando-se, porém, de solução de conflito coletivo de trabalho, a sentença arbitral, criadora de normas coletivas gerais e abstratas, no âmbito das categorias profissional e econômica envolvidas, não terá a mesma força prevista no CPC, porque a sua execuibilidade perante a Justiça do Trabalho há de conformar-se, por analogia, com a natureza jurídica dos demais instrumentos normativos de composição dos conflitos coletivos, a saber, convenção coletiva, acordo coletivo e sentença normativa. Assim, por analogia, a sentença arbitral seria equivalente à sentença normativa. Consequentemente, não caberá a ação de execução de sentença arbitral, criadora de direitos coletivos trabalhistas, mas sim ação de cumprimento. Sei que você não entendeu nada, até porque eu li rápido, mas eu vou explicar que é mais fácil eu explicar do que o Bezerra. Caralho, sou foda, né? Vamos lá. Brincadeira, gente. É o seguinte, quer ver um erro que acontece muito na prática por advogado também? Vamos lá. É possível que a convenção coletiva de trabalho estabeleça como adicional de hora extra 70%? 70%? Sim ou não? Sim, porque o mínimo é 50%. Então a convenção pode ter 70%. Aí beleza. Aí tu olha lá no teu contra-cheque, fez hora extra, pagou 50%. Fala, porra, tá faltando 20%. Aí você vai lá e calcula quanto é que falta, sei lá, deu 3 mil reais. Aí o que você faz? Você entra com uma execução de 3 mil reais no seu trabalho? Você entra com uma ação de quê? Como é que é o nome da ação que busca exigir o cumprimento de cláusulas coletivas? Ação de cumprimento. Todas as vezes que uma empresa não cumprir uma norma coletiva, você vai entrar com uma ação de cumprimento. Aí vem cá, a norma coletiva veio da vara ou do tribunal? Veio do tribunal, num processo chamado dissídio coletivo, no caso, sentença normativa. Se não for cumprido, você não executa no tribunal, você executa na vara por meio de uma ação chamada ação de cumprimento, que é uma ação de conhecimento. Você vai ter que calcular quantas horas, qual percentual, quanto deu para finalmente o juiz condenar. Vamos anotar isso? Vamos lá. Põe assim. No caso de descumprimento pelo empregador, no caso de descumprimento, vírgula, pelo empregador, vírgula, olha as perguntas que eu recebo. Se você fosse professora, vamos lá, dá um toque na tela que vai aparecer. Só dá um toque. Como é que eu falei? Em caso de descobrimento. Difícil, né? Difícil, né? Pois é. Seja bem-vindo ao meu mundo. É daqui pra baixo. Cara, desculpa, eu e a Sama no mundo paralelo aqui. O que eu falei mesmo? No caso de descumprimento de normas coletivas, vírgula, pelo empregador, vírgula. Cumprimento, vírgula, pelo empregador, vírgula, de normas coletivas. Tô agitado, cara, me deixa. Me acompanha no meu tempo. Dá teu jeito. Vamos. No caso de descumprimento, vírgula, pelo empregador, vírgula, normas coletivas. Caberá a execução diretamente no tribunal? Caberá a execução diretamente no tribunal? Aí bota o exemplo. Bota o exemplo, para não esquecer. Põe aí, cláusula coletiva. Estabeleceu o adicional de hora extra. Cláusula coletiva. Estabeleceu o adicional de hora extra.
De 70%, mas o empregador só pagou 50%. Bora, vai. De 70%, mas o empregador só pagou 50%. Isso. E aí? Vai lá no tribunal executar isso? Não. Entra com uma ação de conhecimento na primeira instância. Entra com uma ação de conhecimento. Entra com uma ação. Ai, mano. Entra com uma ação de conhecimento. Tá botando flor no caderno, Manu? Entra com uma ação de conhecimento da primeira instância, chamada ação de cumprimento. Cara, aí pensa comigo. Eu tenho uma sentença normativa. Sentença normativa foi aquela dada pelo tribunal para resolver um dissídio coletivo. Na sentença normativa, vamos lá, o sindicato dos trabalhadores queria um adicional de 100%. Os empregadores queriam dar só 60%. A sentença normativa fixou 70%. Uma vez cumprida essa sentença normativa, executa lá no tribunal? Não, você nem executa. Você vai entrar com uma ação de conhecimento na vara do trabalho, chamada ação de cumprimento. Tá, agora troca. Não cabe arbitragem no direito coletivo? Sim ou não? Sim. No sempre coube? Sim. Qual vai ser a diferença da arbitragem para a sentença normativa? Que quem vai estabelecer a cláusula coletiva, ao invés de vai ser o tribunal, vai ser um árbitro. Aí o árbitro vai falar, ó, nem 60, nem 100, 70%. Agora só que, vamos lá, é uma sentença arbitral de cláusula coletiva, tá entendendo? É uma sentença arbitral de cláusula coletiva. Essa sentença arbitral de cláusula coletiva foi descumprida. E aí, faz o quê? Entra com a ação de cumprimento na vara do trabalho. A natureza jurídica é a mesma. Cara, vocês estão entendendo ou estou viajando no que eu estou falando? Então, vamos lá. Eu já botei o exemplo da ação de cumprimento. Botei assim? Tá. Aí põe assim. E no caso de um conflito coletivo? E no caso de um conflito coletivo? Ser resolvido por um árbitro. E no caso de um conflito coletivo, ser resolvido por um árbitro. Aí você põe, mesmo caso, árbitro estabeleceu como cláusula coletiva 70% de hora extra. Se a empresa vier a descumprir, o que fazer? Mesma coisa. Você vai entrar com uma ação de cumprimento na vara do trabalho. Cara, mas agora é que eu vou dar o pulo do gato, vou até levantar. Chega aí, Robertão. Porque isso é no direito coletivo. Perceba, gente, o direito coletivo, ele não tem natureza condenatória. Ele tem natureza constitutiva. Vamos entender a diferença? Constituir é você criar, modificar ou extinguir um direito ou uma relação jurídica. Quando eu falo nem 60, nem 100, nem os 50 da legislação, e sim 70, eu estou criando um direito, não estou? Quando você cria um direito, é uma sentença constitutiva. Quando eu falo pague R$100, é uma sentença condenatória. Entendeu a diferença? Ó, qual é o direito? Se fizer hora extra, ó, se, hipótese, fizer hora extra, o adicional é de 70. Constituí um direito, criei um direito. Outra coisa é, pague R$100. Vamos lá. Essa norma coletiva, seja vindo pelo TRT via sentença normativa, seja vindo por um árbitro, por uma sentença arbitral, se ela vier a ser descumprida, ela tem que ser cobrada aonde? Na vara, por meio de uma ação de cumprimento por meio de uma ação de conhecimento chamada ação de cumprimento. Vamos lá, tudo de novo.
Eu posso resolver um conflito coletivo na Justiça do Trabalho. Como é que é o nome dessa ação judicial? Dissídio coletivo. Dessa ação judicial, dissídio coletivo, quando que ela vai ser na vara? Nunca. Se ela for no âmbito de um TRT, quem decide é o próprio TRT. Se ultrapassar a jurisdição de um TRT, quem decide é o TST. Aí vamos lá. Eu tenho o dissídio coletivo no âmbito do Estado de Minas Gerais. Quem vai decidir é o TRT Terceira Região. Como é que é o nome da decisão do TRT Terceira Região no dissídio coletivo? Sentença normativa. Essa sentença normativa vai condenar a empresa a pagar? Não, ela vai criar direitos. Por isso que a gente fala que é uma decisão constitutiva. No nosso exemplo, qual é o direito que eu estou criando? Do adicional de orexta de 70%. Foi? Cara, agora é só tirar o TRT e colocar o árbitro. Tirou o TRT e colocou o árbitro, ele também vai botar uma cláusula coletiva de 70%. Então ele também está constituindo um direito. Uma vez cumprido esse direito, como é que você cobra? Por uma ação de conhecimento na vara do trabalho, chamada ação de cumprimento. Foi até aqui? Agora troca. A gente tem uma hipótese agora de arbitragem em dissídio individual, não tem? O empregado recebe salário ou remuneração? Remuneração igual ou acima? Acima de quê? 2 vezes o teto do RGPS. Por sua iniciativa ou sua concordância. Aí o cara pensa, meu irmão, eu ganho 20 mil, eu estou cobrando direito aqui da empresa, se for para reclamação trabalhista, eu vou recorrer até o TST, depois vou recorrer na execução até o TST, esse processo vai demorar 10 anos, que é um processo que demora pra cacete, acidente de trabalho. Puta, isso aqui, meu irmão, a instrução é longa, normalmente tem recurso até o TST, depois na execução tem recurso até o TST, demora uma vida inteira. E aí o cara tem lá um valor, sei lá, que ele especula de 500 mil para receber. Normalmente as ações acidentárias são realmente pesadas, em termos de condenação. Cara, ele fala assim, eu não quero esperar 10 anos para receber. Eu prefiro ir para um árbitro, para de repente, se esse cara aqui estabelecer 300 mil, para mim já fica melhor. Eu já encurto a fase de conhecimento. Ou seja, o que eu demoraria 3, 4 ou 5 anos para transitar em julgado, o árbitro já chega aqui e fala, meu irmão, tanto, 300 mil. Aí vamos dizer então que ele opte por isso. Vamos lá. Se o cara ganha 20 mil por sua iniciativa, ele pode optar pela arbitragem? Sim, porque ele ganha mais de 2 vezes o teto da RGPS, está 5.800 mais ou menos, uma coisa assim, né? Beleza. Aí ele optou pela arbitragem. Aí tá aqui, ó, uma parte, outra parte, tá aqui o árbitro, beleza? Aí o árbitro falou 300 mil. Eu falei, show de bola, 300 mil. Aí eu peguei a sentença arbitral, olhei pro reclamado e falei, paga. Aí ele falou, não pago. E agora? O que eu faço na sentença arbitral? Oi? Recorre? Recorre. Executa. Como título executivo judicial ou extrajudicial? Judicial. Então, olha só, Rafa, que tem toda a diferença. Uma sentença arbitral em dissídio individual, se descumprida, gera direto uma execução. Uma sentença arbitral em dissídio coletivo gera execução? Não, gera uma ação de conhecimento aonde? Na vara chamada ação de cumprimento. Tá vendo que são mundos completamente diferentes? Então, ou seja, na norma coletiva vai ter que entrar com ação de conhecimento para condenar, para liquidar e depois para pagar. No dissídio individual, meu irmão, 300 mil, não pagou, eu volto à justiça e já meto logo uma execução. Tá entendendo ou não? Se não entendeu, eu juro que eu explico de novo. Então eu explico. Vamos lá. Vamos falar tudo. O que eu estou querendo comparar? Quando eu falo sentença arbitral, essa sentença arbitral hoje, ela pode ser tanto no dissídio coletivo, como no dissídio individual. No coletivo sempre houve? Sim. No individual também? Não, a partir da reforma. Para qualquer trabalhador, para quem recebe remuneração o quê? Superior 2 vezes o teto da RGPS. Mais de 11 mil, vamos botar assim. Beleza? Tá. Aí vamos lá. A sentença no âmbito de dissídio coletivo, ela tem natureza constitutiva ou condenatória? Constitutiva, porque ela cria direitos. A sentença no dissídio individual normalmente tem natureza condenatória, porque ela manda pagar. Ok. Se eu constituir um direito e falei, o meu adicional agora é de 70%. Olhei para o contra-cheque, 50%, 70%, 50%, 70%. Vou executar isso aqui? Não. Eu vou na vara do trabalho, entrar com uma ação de conhecimento chamada ação de cumprimento. Senhor juiz, está aqui na norma coletiva 70%, ele não pagou. Peço que condene a empresa a pagar os 70%.
Dessa decisão constitutiva, eu vou pedir uma decisão condenatória. Agora, se eu estou num dissídio individual e eu chamo um árbitro, o árbitro vai falar: Sama, pague 300 mil ao Sobral. Já mandou pagar. Sama não pagou. Se eu já mandou pagar, eu já passei do conhecimento? Sim. Já tem o valor definido? Sim. Preciso de liquidação? Não. Então eu vou direto para onde? Execução. E aí vem a pergunta. No primeiro momento, você, como é uma sentença arbitral de fora do judiciário, você falaria que seria um título executivo extrajudicial. Só que o CPC classifica a sentença arbitral como título executivo judicial. E é aqui que eu não quero ser arrer na prova. Então, para poder fechar, se eu estou no dissídio coletivo, a decisão é constitutiva e uma vez descumprida, eu entro com uma ação de cumprimento na vara. Se eu estou no dissídio individual, na arbitragem, a decisão é condenatória. E uma vez condenatória, essa sentença arbitral tem natureza de título executivo judicial. Vamos anotar com calma agora. Então, o tema é arbitragem em dissídio coletivo e individual. O tema é arbitragem em dissídio coletivo e individual. O tema é arbitragem em dissídio coletivo. Tu não queria conversar comigo? Como é que é? A fome falou mais alto. Não tem problema não, mas a gente tem tempo. Em dissídio coletivo e individual. Aí vamos lá. No coletivo, a decisão tem natureza constitutiva. A decisão tem natureza constitutiva. Aí bota bonitão assim, ó. Quando eu falo constitutivo é porque cria, modifica ou extingue direitos. Cria, modifica ou extingue direitos. No caso, adicional de 70% para hora extra. Foi o direito que eu criei. Bota aí, no caso, adicional de 70% para hora extra. Uma vez que a empresa descumpra a sentença arbitral coletiva, uma vez que a empresa descumpra a sentença arbitral coletiva, cabe execução? Não. Cabe o quê? A ação de cumprimento no tribunal? Aonde? Na vara, que tem natureza de ação de conhecimento. Cabe execução? Não. Cabe a ação de cumprimento na vara, que tem natureza de ação que tem natureza de ação de cumprimento. Não, que tem natureza de ação de conhecimento, perdão. Ação de cumprimento. Foi? Esse foi o coletivo, não foi? Agora é individual. Que tem natureza de ação de conhecimento. Então vai ter que primeiro condenar para depois mandar pagar. Vou botar uma de cada lado da sala. Virado para a parede ainda. Sem, fala. Nesse primeiro exemplo, aí vamos lá. Está escrito uma norma coletiva elaborada por quem? Não é sentença normativa, é uma sentença arbitral. Ih, travou aqui.
Vem cá, ó. É porque eu comecei falando de sentença normativa, né? Vamos lá, sentença normativa, ó. Sindicato dos bancários do Estado de Minas contra o Sindicato dos bancos do Estado de Minas, beleza? Então, tá tudo dentro de Minas Gerais. Logo, esse dissídio coletivo quem julga? O TRT. Aí, ó, vamos fazer aqui, ó. Olha os desembargadores do TRT aqui, essa galera aqui. Sindicato dos bancos e Sindicato dos bancários, que olha pra mim, porra. Sindicato dos bancos e Sindicato dos bancários aqui, entendeu? Aí o Sindicato dos bancos e Sindicato dos bancários, de comum acordo, a Constituição fala isso, vão ajuizar aqui para os desembargadores do TRT Terceira Região uma ação chamada dissídio coletivo. Bum, ajuizou a ação. Vai estar aqui nos desembargadores agora. Aí os desembargadores vão se reunir, vão olhar para os direitos, um está pedindo 50%, outro está pedindo 100%, cada um pede uma coisa, e aí os desembargadores vão estabelecer uma norma coletiva chamada sentença normativa. Beleza? Que se vier a ser descumprida, executa onde? Na vara. Tá, agora troca o ator na mão aqui. Estamos aqui, sindicato dos bancos, sindicato dos bancários. Pô, esse negócio de mandar para o TRT demora muito tempo. Vou escolher um árbitro. Está aqui o árbitro, a cabeça pensante que tem de tudo de direito do trabalho. Aí o árbitro vai dizer 70%. Perceba que é a mesma coisa. Quem muda é o ator. Ali é o TRT, aqui é um árbitro. Mas nos dois casos eu tenho decisões coletivas constitutivas, que para serem cobradas tem que ser uma ação de cumprimento na vara do trabalho, que tem a natureza de ação de conhecimento. Fechou agora? Aí você falou que a sentença arbitral, CPC tem natureza de... Não, cara, não falei nada disso ainda. Isso agora vai ser no individual. CPC no individual. Eu só falei coletivo até agora. Esquece esse trem aí. Individual. Você põe 507A CLT. Tá zoando, velho. Nossa, aqui a previsão para hoje à noite era 19 graus. 19? É mesmo? Então tá tranquilo, beleza. Empregado ganha 20 mil. É. E via concordância com a empresa, empregado ganha 20 mil. E via concordância com a empresa, chama um árbitro. O árbitro estabelece que a empresa deve pagar ao empregado. O árbitro estabelece que a empresa deve pagar ao empregado o valor de 300 mil reais. 300 mil reais. A título de indenização pelo acidente de trabalho. A empresa não paga. A empresa não paga. Não é não. A empresa não paga. O que fazer? Tcharam. Entrar com uma ação de cumprimento? Sentar no canto e chorar? Não. Chamar Jesus? Pode ser. Isso dá pra dar uma moral, né? É sempre bom, né? Sempre bom. Ajuda. Mas... entrar com uma execução na vara. Entrar com uma execução na vara. Chamando Jesus. Né? Tendo em vista se tratar de um título executivo judicial. Bingo. Foi? Não. Vamos ver aqui. Qual é isso aí? 515, 7.
Tá aqui agora, né, Roberto? Tá, beleza. 515.7. Então, aí depois desse parágrafo que a gente estava lendo, você já se perdeu aí, tem assim, no que diz respeito à mediação, vê se tu acha aí. No que diz respeito à mediação. Achou aí? Vamos lá. No que diz respeito à mediação, cumpre lembrar que, após sucessivas medidas provisórias, foi editada a Lei 10.192, cujo artigo 11 contém regras sobre a mediação trabalhista. Declarando que a negociação coletiva, promovida diretamente pelas partes ou por mediação, é um pré-requisito para a instauração de dissídio coletivo. A SDC do TST editou a J24, que, embora cancelada em 2004, deixou claro que a exigência de mesa redonda, ou seja, de mediação da Superintendência Nacional do Trabalho, viola o artigo 114, parágrafo 2º e não 22 da Constituição. Vale dizer, a mediação é sempre facultativa e não uma condição para o exercício da ação de dissídio coletivo. Deixa eu explicar isso aqui. É porque o 114 do parágrafo 2º da Constituição, ele diz que é requisito que as partes, primeiro, tentem todas as formas de negociação coletiva, e aí, frustrada a negociação coletiva, as partes podem eleger árbitro, e se não for o caso, dê como um acordo ajuizar o dissídio coletivo. Aí o que ele está querendo dizer aqui? Essa negociação coletiva pressupõe necessariamente uma mediação pelo Ministério do Trabalho? Não. Desde que as partes tenham sentado e tentaram fazer o acordo e não conseguiram, o que eles fazem? Eles lavram uma ata, nessa data nos reunimos, o sindicato dos empregados fez a proposta tal, o sindicato dos empregadores fez a proposta tal, não chegamos a um consenso, junta essa tentativa frustrada de conciliação ou acordo, e aí entra com o dissídio coletivo, beleza? É só isso que ele quer dizer aqui, nada de mais não. Aí vamos lá. O Ministério Público do Trabalho, quando solicitado por mútuo consentimento das partes, também pode atuar como árbitro nos conflitos coletivos de trabalho. Isso aqui, se cair na prova, ó. Sendo certo que, por interpretação lógica desse preceptivo, o parquê laboral também pode atuar como mediador por solicitação das partes. Marca isso aí. Aí vamos lá. O próximo aí. A conciliação é uma forma de solução de conflitos trabalhistas em que as próprias partes fazem concessões recíprocas acerca dos seus direitos subjetivos. O acordo, a transação e a renúncia podem ser objeto de conciliação, mas o juiz de trabalho pode recusar-se validamente a homologá-los, desde que fundamentada a decisão. O TST editou a súmula 418, considera inexistir direito líquido e certo a homologação de acordo celebrado entre as partes. Então, para quem não sabia disso, se você chegar com a petição de acordo lá, necessariamente vai homologar? Não. As não homologou, você ficou aborrecido, você acha que tem direito líquido e certo a homologação. Vai caber MS? Não. O juiz não é obrigado a homologar. Aí vamos lá. A conciliação pode ser judicial, quando decorre de acordo celebrado em juízo ou extrajudicialmente. No processo do trabalho, a conciliação pode ocorrer nos dissídios individuais ou nos dissídios coletivos. Ou extrajudicial, quando firmada perante CCP. O termo fixado perante a CCP tem natureza de título executivo extrajudicial e terá eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas. Vou explicar. A nosso sentir, a norma em apreço deve ser interpretada teleologicamente, ou seja, finalisticamente, em ordem a reconhecer que a eficácia liberatória geral somente abrange as parcelas expressamente consignadas, isso é, independentemente de eventual ressalva do trabalhador. Calma, para tudo, vamos explicar. Ó, assim, ó. É fácil. Então, ele está dizendo aqui o seguinte: conciliação, beleza, pode ser judicial, tá, entendi. Conciliação. Pode ser judicial. Vem comigo, vamos embora. Ou extrajude. A judicial, ela pode ser tanto feita em juízo, tanto acordo em juízo, ou um acordo extrajudicial que seja homologado pelo juízo. Gente, o que é o acordo em juízo? Na sala de audiência, junto com o juiz ali. O juiz faz ali a aproximação das partes. O que é o acordo extrajudicial homologado pelo juízo? É o acordo feito lá no escritório de advocacia.
O advogado reclamante chama o advogado reclamado, doutor, vamos sentar aqui um dia, vamos resolver esse negócio aqui. Os dois celebram um acordo, assinam lá e levam para o juiz fazer o quê? Homologar. Então, se você dar um exemplo, bota isso aqui, esse aqui na sala de audiência, esse aqui no escritório dos advogados. Levou para o juiz homologar, virou judicial. E o extrajudicial, ele fala o firmado acordo perante CCP, que é a Comissão de Conciliação Prévia. A gente vai ter uma aula para falar desse carinha aqui. O que tem que explicar é essa frasezinha aqui, ó, quando ele fala assim, tem eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas. Então, vamos lá. A CLT fala eficácia liberatória geral, exceto quanto parcelas expressamente ressalvadas. Anota aí para a gente poder conversar. Então, a conciliação pode ser judicial ou extrajudicial. A judicial seja o acordo feito em juízo, na audiência, ou o extrajudicial homologado pelo juízo, por exemplo, o acordo feito no escritório de advocacia. Ok. Extrajudicial é o acordo firmado perante CCP. E esse acordo perante a Comissão de Conciliação Prévia tem eficácia liberatória geral, exceto contra as parcelas expressamente ressalvadas. Para quem não faz ideia de uma CCP, por exemplo, né, no âmbito da empresa, ela tem no mínimo 2 e no máximo 10 membros, sendo que a metade vem dos empregados e a outra metade vem dos empregadores. Então, uma comissão para tentar fazer um acordo. Foi? Vamos lá. Robertão, bota em mim aqui agora para a gente conversar aqui. A CLT fala que o acordo firmado perante o CCP tem eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas. Cara, vamos lá. Vamos interpretar a letra da lei. Você chega lá na CCP e aí a CCP, você fala assim, olha, cara, eu fiz muita jornada extraordinária aqui, eu fiz muito serão, né? Usa a expressão popular, fiz muito serão aqui. E, cara, nunca recebi nada. Ainda tem mais. Meu último 13º não foi pago. Tem mais. Tem férias vencidas que até hoje eu não tirei. Então, tu reclama de jornada, tu reclama de 13º e tu reclama de férias. Aí, o que a CCP faz? Tá bom, mas quantas horas você fazia mais ou menos? Aí o cara calcula lá, cara, isso aí é 2 ou 3 horas acima. Durante quanto tempo? Durante 1 ano. Aí o cara pega lá, quanto dá mais ou menos, multiplica o valor da hora, aí bota lá, sei lá, 10 mil. 13º, R$ 1.500, mais umas férias, R$ 1.500. 10 com 1.500 com 1.500, 13 mil. Vamos fazer um acordo aqui? Vamos fazer um acordo aqui. 7 mil, doutor, pode ser? Não, quero 8. 7 mil, doutor. Não, quero 8. Tá bom, 7.500. Tá bom, 7.500. A empregador e empregado assinam um acordo colocando que o empregado tem direito a receber do empregador R$ 7.500. Só falou isso. E que esses R$ 7.500, vamos botar mais, vieram a título de jornada extraordinária, a título de último 13º que não foi pago e a título de últimas férias que não foram gozadas. Beleza? Aí beleza, tu pegou o CCP, bonitão, e o cara foi lá e pagou os 7.500. Aí no mês seguinte, você fala assim, peraí, cara, tava conversando com um cara aqui que é aluno do Sobral, eu fiquei sabendo que tem negócio de adicional de salubridade, cara. E eu trabalhava com agente frio, em câmara frigorífica, eu não recebi adicional nenhum. Eu ainda fiquei sabendo que esse adicional tinha que ser em grau máximo, 40%. Nunca recebi esse trem. Já sei, vou entrar com uma reclamação trabalhista pedindo pagamento adicional de salubridade. Aí você vai, reclamação trabalhista. O que vai ter? Direcionamento do juízo, autor e réu, breve exposição dos fatos. O pedido deve ser certo, determinado, indicação do valor.
e a data e assinatura. Petição inicial, né? Beleza, tá bom. Chega na defesa, sabe o que a empresa faz? Acordo perante CCP. Fala aqui, ó. O que a empresa vai falar? Eficácia liberatória geral. Tá tudo pago. Ainda fala mais. Não tem nenhuma ressalva aqui nesse meu acordo. À luz do que está escrito na CLT. Primeiro, você entendeu minha história? Entendeu a historinha que eu contei? Você fez um acordo a título de quê? Jornada, último 13º e férias vencida, não foi assim? Ressalvou alguma coisa? Não, você fez um acordo. 7.500, passou batido. Mês seguinte você lembrou que trabalhava na Câmara Frigorífica, alguém te contou que tinha adicionado salubridade, 40%, você falou, beleza, eu vou meter uma petição inicial agora. Meteu a petição inicial, chegou na audiência, a empresa mete o termo fixado perante o CCP, dizendo ter eficácia liberatória geral e não te deve nada. À luz está escrito na CLT, a empresa tem razão, sim ou não? À luz está escrito na CLT, a empresa tem razão, sim ou não? Sim. Lê o entendimento do Bezerra Leite agora. Volta nesse parágrafo aí que a gente leu. Vamos ver se tu já está queimando essa mufa bem em processo de trabalho. Tu tá com o material aí, Rafa? Conseguiu dar uma lida? O Bezerra concorda com isso? O que o Bezerra diz? Ele diz, então assim, à luz do que está escrito aqui, no entendimento do Bezerra, a empresa só teria dado quitação em relação ao quê? Às 3. Só teria dado quitação em relação à jornada, em relação ao último 13º e às férias vencidas. Logo, o trabalhador poderia cobrar os demais? Sim. O que usar em prova, Sobral? A letra da lei. Esse. Não vai usar o entendimento do Bezerra não, tá? Eu só estou te mostrando porque está no livro. Mas na prova eu quero a letra da lei. Eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas. Show? Tranquilo? Vamos nessa. Aí tem um julgado aí embaixo, pode passar. Vamos lá. Aí, lá no final, assim, outro meio de solução extrajudicial, achou aí? Achou? É o previsto no 515.3 do NCPC, que considera como título executivo judicial a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. Há, todavia, cisânia sobre a aplicação de tal norma no processo de trabalho, a nosso sentir não há deixar de aplicar a referida norma. Tá, isso aqui não precisa, isso é besteira, isso aí pode ignorar. Isso é entendimento específico do Bezerra. Para tudo e vamos revisar. Solta o material. E aí depois a gente vai para o Sérgio Pinto Martins. Eu tenho 3 formas de solução de conflitos trabalhistas, 2 auto e 1 hétero. Autodefesa, autocomposição e heterocomposição. Quais são formas diretas de solução? Autodefesa e autocomposição. Porque aqui não há presença de um terceiro, beleza. Na autodefesa é a imposição da força. Eu tenho um exemplo exato no Brasil de Direito do Trabalho? Eu tenho um que se aproxima. Quem? Greve e lockout. Lockout é admitido no Brasil? Não. Lockout é a paralisação da atividade por quem? Empregador. E qual é a natureza jurídica da greve? Direito fundamental social. Beleza, foi. Agora, quando eu falo em autocomposição, há imposição de vontade de uma parte em relação à outra? Não, elas fazem concessões recíprocas. Então, no âmbito da autocomposição, eu posso citar o acordo coletivo de trabalho? Sim. A convenção coletiva de trabalho? Sim. A comissão de conciliação prévia? Bezerra Leite. Bezerra Leite. Ó, tá vendo aí que vai começar da zica. Vamos lá, gente. O Bezerra, para ele ser heterocomposição, volta na heterocomposição, primeiro parágrafo do material. Me fala a palavra mágica, que aí não entra CCP, não entra mediação, não entra arbitragem. É só lembrar essa palavra. Camininha, qual é a palavra mágica que está aí na heterocomposição? Imposição. Para o Bezerra tem que ter imposição. E a imposição só ocorre em 2 casos.
jurisdição e arbitragem. Só nesses dois. Então, ACT, CCT, Comissão de Conciliação Prévia, mediação e arbitragem é tudo forma de autocomposição. Ele não está importando se vem de um terceiro. Ele está dizendo que o terceiro não impôs a decisão. Se houvesse imposição da decisão, aí seria heterocomposição. Então vamos de novo. Volta. Quais são as formas de solução direta do conflito? Autodefesa e autocomposição. Qual é a forma em que há imposição da vontade de uma parte em relação à outra? Autodefesa. Tem um exemplo perfeito de direito de trabalho no Brasil? Não. Quais são os dois exemplos? Greve e lockout. São exemplos que se aproximam. Greve pode? Tem natureza de direito fundamental social. Lockout pode? A greve é um meio para se chegar a autocomposição ou heterocomposição. Porque da greve pode ter um acordo coletivo de trabalho ou uma convenção coletiva de trabalho. Ou se não tiver acordo coletivo ou convenção coletiva, vamos ajuizar uma ação judicial chamada dissídio coletivo e dela vai ser proferida uma sentença normativa. Beleza. Peraí. Tá, aí eu falei da greve. Autocomposição agora. Na autocomposição, há imposição de vontade de uma parte em relação à outra? Não. Elas fazem o quê? Concessões recíprocas. Eu posso colocar como exemplo de autocomposição o acordo coletivo, a convenção coletiva, a mediação, a arbitragem, a comissão de conciliação prévia? Ou seja, qual vai ser a questão aqui? Se a vontade foi não imposta por terceiro. Na arbitragem tem imposição de vontade? Tem, assim como tem na jurisdição. Logo, arbitragem e jurisdição são formas de heterocomposição. Beleza, continua aqui. Eu posso dizer que a sentença arbitral no dissídio individual tem a mesma natureza da sentença arbitral no dissídio coletivo? Qual tem natureza constitutiva? No dissídio coletivo, porque ela cria, modifica ou extingue um direito. O meu direito criado aqui foi adicional de 70%, que não foi pago pela empresa. Tu vai entrar com execução? Tu vai entrar com uma ação de cumprimento, aonde? A vara, que tem natureza de ação de conhecimento. Porém, se o árbitro, num dissídio individual, que pode ser qualquer trabalhador, que recebe mais do que o quê? Remuneração acima 2 vezes o teto da RGPS, desde que mediante sua iniciativa ou concordância. Ok. E aí, por iniciativa dele, ele chama o empregador e chama um árbitro. O árbitro, pelo acidente de trabalho, manda pagar 300 mil. Isso tem natureza constitutiva ou condenatória? Condenatória. Uma vez não cumprida, ação de cumprimento? Vai entrar com execução. Tem natureza de título executivo o quê? Judicial. Perfeito, cara. Continua. O Ministério Público do Trabalho pode atuar como árbitro? Pode atuar como mediador? Também, beleza. A conciliação, olha para mim, pode ser judicial ou extrajudicial. A judicial é aquela feita o acordo em juízo ou extrajudicialmente e homologado pelo juízo. E a extrajudicial é a CCP, que significa Comissão de Conciliação Prévia. E no caso, o termo fixado perante CCP tem eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas. Ou seja, se você não ressalvar nada, vai poder cobrar uma reclamação trabalhista depois? Fechou. Sérgio Pinto Martins, lá no início do material. Vamos lá. Bora, Serjão. Moleque bom. Fala, Luizão. O Luiz está perguntando sobre o entendimento do Bezerra na CCP. Mas você trouxe dois entendimentos do TST. Um é favorável. Isso. O favorável, ele se fundamenta com a súmula do TST. Aí eu fui olhar aqui, a súmula 330 fala a mesma coisa que o Bezerra. Espera aí. Não, então se foi isso, é bom até a gente tomar cuidado por causa do entendimento simulado. 13h30, Luizão?
Estou abrindo aqui. Súmula 330. Quitação validade, vamos lá. A quitação passada pelo empregado com assistência de entidade sindical de sua categoria... Com assistência de entidade sindical de sua categoria ao empregador, com observância do 477... Ah, não, Luizão. Mas essa aqui era da homologação lá... Então, o que o TST fez nesse julgado? Isso não existe mais, a reforma acabou com... Lembra lá do acordo homologado perante o sindicato? O empregado tem mais de um ano, blá, 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 essa história? É esse caso aqui. Aí, para esse caso, o que ele fala? Tem eficácia só em relação às parcelas no recibo. Era para esse caso. Aí, o que o TST fez? Pegou isso aqui, por analogia, e aplicou para CCP. E não, essa súmula 330, ela não trata de CCP. Ela trata daquele acordo firmado lá perante o sindicato. Quando falou 330, eu falei, pô, cara, eu não lembrava de uma súmula tratando da CCP. Mas foi boa a tua colocação, porque me deixou a dúvida. Mas entendeu o raciocínio? Ele puxou por analogia a homologação no sindicato, para poder trazer a mesma lógica para a CCP. Então, eu continuo mantendo. Para a prova, cara, vale a letrinha de lei, que é mais seguro, tá?